Olá, pessoal. Estamos aqui novamente no Justiça de Salto Alto. Hoje temos a honra de receber a belíssima e empoderada doutora Danildes Teixeira. Ela que é advogada, uma colega nossa, palestrante, também é presidente da Comissão de Direito Penal e Militar da OAB de Osasco e segunda tesoureira também do Conselho de Execução Penal de Osasco, né, doutora? É isso? Do prazer tê-la aqui. Isso. Falei direitinho? Que eu não sabia se da execução penal Prazer estava certo. Né? E assim, é isso mesmo, é isso mesmo. tá tendo um O delayzinho na conselho nossa, tá tendo um delayzinho na nossa imagem, mas a gente vai levando. Assim, eu queria perguntar para a doutora, eu tá. sei que é dessa comissão da comunidade também da execução penal, né, da OAB de Osasco. Eu queria que a doutora já Sim. começasse falando dessa diferença. A doutora sente diferença nas comunidades, nas pessoas assim de um nível econômico não tão agraciado, para as perguntas, quando a doutora vai palestrar ou vai fazer algum tipo de trabalho nessas comunidades, assim, as dúvidas são um pouco mais singelas, e o que a doutora sente nesse corpo a corpo? Eu sei que hoje está em pandemia, está um pouco mais complicado, mas quando se palestrava realmente fisicamente, né, pessoalmente, esse encontro, como que a doutora traduz o encontro e a diferença? Vamos lá. Rose, primeiramente, boa noite a todos que nos assistem. É uma grata alegria estar aqui contigo, uma honra poder estar aqui, né, sendo entrevistada por você, uma pessoa que eu tenho tanta estima, tanta admiração, tanto respeito. Muito obrigada pela oportunidade e vamos lá, respondendo a sua A pergunta. honra é nossa tê-la aqui. Ainda mais uma colega, e eu sempre falo, gosto de trazer advogadas, porque tem um enfoque diferenciado e só aumenta a nossa corrente do bem, né, doutora? Então, não tem isso. Somos advogados e cada um tem um lado novo para passar. Então, eu admiro muito isso. E também a recíproca é verdadeira, tá? Eu admiro muito a doutora. Muito obrigada. Muito obrigada. Fico muito feliz. Bom, respondendo a tua pergunta, de fato, sim, temos sim. Hoje eu estou presidente da Comissão de Direito Penal e Militar da OAB Osasco e também sou conselheira e segunda tesoureira do Conselho Municipal. Uns amigos, nós nos reunimos e começamos, falamos, não, vamos, né, reativá-lo, né? Estamos trabalhando nisso, a documentação já está praticamente pronta, houve um atraso por conta da situação pandêmica, mas nós já tivemos contato já com CDPs, o intuito do Conselho da Comunidade é exatamente ser mais um canal de acesso para que as famílias, né, dos presos, a família das pessoas que estão encarceradas tenham mais um canal de acesso para saber informações a respeito dessas pessoas e também alguns benefícios, porque por vezes, por exemplo, o egresso, né, a pessoa foi lá, cometeu ilícito, foi condenado, está lá no presídio, quando sai fica sem rumo, fica sem saber o que fazer. Então, o conselho também ele funciona dessa forma, para poder chegar e reinserir essas pessoas na sociedade, não é? Sim. É claro que existe um estigma, claro que existe uma mácula, nós sabemos disso, né? Mas é importante fazermos esse trabalho também, até porque a pena de morte ela não existe no Brasil. Existem ali duas previsões apenas, né? Na nossa Constituição, em estado de sítio ou de guerra, que aí a pena de morte, é claro, ela é inserida, mas fora isso, não. E se nós não dermos a oportunidade para que esses cidadãos que, embora delimpiram e cumpriram suas penas, se nós não dermos esta oportunidade de reinseri-los no seio social, ele vai se sentir perdido e vai voltar a delimpir. Daí a reincidência, né, acontece. E a outra pergunta, se existe realmente essa diferença. Eu sou palestrante também do projeto AB Vai à Escola, é um dos projetos que eu mais me orgulho de participar, porque é voluntário e nós levamos informação de qualidade para todas as escolas em regiões mais carentes. Quando você chega na sala, todas as sextas-feiras, este ano foi atípico, infelizmente nós não podemos dar continuidade a este projeto, mas todas as sextas-feiras, às 7 horas da manhã, eu e mais um grupo de mulheres e homens incríveis aqui que abraçam o projeto
OAB vai à escola, nós estávamos já em alguma sala de aula conversando, levando informação de qualidade para esses jovens, para crianças também, demonstrando para eles a importância, né, dos direitos e deveres e do amparo que eles têm também como criança, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que ali nós sabemos que essa segurança ela tem que ser prioritária, essa garantia do direito da proteção tem que ser absoluta, não é? E assim, os casos de abusos também, não é, doutora? Sim. Quando eu fui palestrar, eu fui realmente tomada, né, por uma paixão, quando eu digo que é um dos projetos que eu mais amo, que eu gosto, eu me realizo em fazer, porque eu já chego e eu procuro estabelecer um contato com aqueles jovens, né? As crianças, com os adolescentes. E nós sabemos que tem aqueles que são mais rebeldes. E quando você chega, daí o diretor já fala, olha, doutora, essa sala, a doutora qualquer coisa chama, tem uma turma que é difícil. Eu nunca tive problema, porque quando eu chego, eu já converso com eles, faço a técnica do rapport, e mesmo quando vem uma piadinha ou outra, você tem que saber como insurgir. Sim, né? Sim. Por exemplo, quando nós vamos falar da questão da violência doméstica, que nós falamos, sim, a respeito da Lei Maria da Penha, uma das nuances, um dos temas que batemos nas escolas, aí eles começam a rir, né? Aqueles meninos, os adolescentes mais elevados, né? Ah, imagina, a mina e tal. Aí eu chego, eu ando na sala, eu gosto de circular, eu vou até a carteira dessa pessoa e olho nos olhos dele e pergunto, ah, tá, você pensa assim, sério mesmo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem mãe? Você tem irmã? A pergunta que eu te faço é só uma. Se alguém encostar a mão na tua mãe ou na tua irmã. Ai, aí eu mato, eu falei, tá vendo? É isso que a gente tem que pensar. Porque você tem que lembrar que ninguém nasceu de chocadeira. Todo mundo tem um irmão, tem um pai, né? Tem um filho. E aí, quando você coloca, quando você situa e traz a situação para eles, eles começam a refletir. Aí, quando chegavam assim, ao final das palestras, ô, doutora, fica mais aqui com a gente, não vai embora, não. Então, é muito legal, porque você percebe que, às vezes, é falta de atenção, é falta de direcionar, né? É verdade. E, assim, doutora, eu queria que também a doutora explicasse um pouquinho, que eu sei que tanto quanto nós aqui do movimento, a doutora transita, obviamente, para a violência doméstica, a parte penal e a parte de direito de família. E nós costumamos dizer aqui que, na verdade, os filhos são as vítimas invisíveis da violência doméstica. E até já falamos de ter uma vara híbrida, né? Com algumas juízes que eu entrevistei aqui, algumas juízas, elas viram isso com bons olhos. O que a doutora acha dessas varas híbridas um dia virem a surgir para o trabalho do advogado e até para facilitar para a vítima, né, e seus filhos? Eu acho, assim, sinceramente, eu acho super válida a ideia. Nós devemos insistir nisso, porque, de fato, as crianças são as vítimas invisíveis nessa história toda, né? Os pais, eles são adultos, eles já estão formados, querendo ou não, eles já têm uma estrutura. O que me preocupa bastante nessa seara, doutora, é que tipo de cidadão nós estamos criando para nos suceder. Exatamente. Né? Hoje, nós vivemos um período aí, nós vivemos uma época que eu acho que nunca se ouviu falar tanto em depressão, em transtornos, em toda essa situação. Mas de onde advém tudo isso? De repente, se nós formos fazer um estudo um pouco mais apurado, nós vamos perceber que os próprios pais estão adoecendo seus filhos. Quando, nas brigas de casais, aí um fica com ódio do outro e acaba fazendo o que a gente chama de alienação parental. É um xingando o outro, é um depreciando o outro. E a cabeça daquela criança, aquela criança ama os dois, então fica no meio de um fogo cruzado e não sabe onde se ampara, não sabe onde buscar guarida. Então, a inteligência emocional é muito importante. Por isso que o nosso trabalho, nós como advogadas, nós como cidadãs, nós que somos realmente do movimento que gostamos das pessoas e trabalhamos para as pessoas, não é? É importante que nós possamos usar a nossa voz para levar essas informações e trazer à luz
também para a vida dessas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, doutora, ninguém dá aquilo que não possui. Se você nunca recebeu uma palavra de afeto, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, dificilmente você vai poder tratar o outro de forma amável, porque você desconhece quaisquer desses sentimentos, não é? Sim, E, então, eu acho super válida, eu acho realmente o projeto super válido, essa questão da vara híbrida, onde, num só ato, nós podemos ali já resolver, né, a situação. Foi caso de violência doméstica, foi agressão, quer realmente se divorciar, a gente já faz ali, já entra com a guarda dos filhos, alimentos, já resolve tudo. Quando for o caso, que depende muito da situação, já estabelece também a questão das visitas, dependendo de idade de filho, claro, dependendo das peculiaridades de cada caso em concreto, porque cada um tem suas nuances, peculiaridades e precisam, de fato, ser analisados de forma individualizada. Sim. O que a gente vê, doutora, a doutora falou de alienação parental, o que a gente vê também, normalmente nas famílias que acontecem, ocorrem em casos de violência doméstica, é que também a mãe, nós vamos chegar até na violência institucional, que é uma coisa que tem acontecido aí, mas a mãe, quando ela denuncia, sim, aí ela vai, tem a medida dela, obviamente que não vai estender para a criança de imediato, porque são coisas realmente diferentes, mas ele começa esse abusador, na verdade, ele começa a praticar alienação parental e não o inverso. A mãe vítima, nem sempre, a grande maioria não faz, mas ele sim, para poder desconstituir a fala e a credibilidade daquela mulher. E aí fica tudo que ela fala, leva-se para esse lado, para essa defesa da alienação parental. E muitas vezes é só uma mãe defendendo os seus filhos também daquela situação de violência que já assolou a família. Né? E assim, eu queria que a doutora falasse um pouquinho do uso da lei, na verdade, da alienação parental, muitas vezes contra a mulher, com o objetivo somente de, não seria nem de defesa, mas sim de atacá-la, de tirar a credibilidade dessa mulher. Né? Que isso a gente tem visto bastante nos tribunais, na litigância abusiva, vamos dizer assim. Né? Sim, sem dúvida, doutora. O que a gente fala, a litigância de má-fé, que existe ali de fato, né, da parte sim, que está descontente, né, saiu ali, perdeu a mulher, perdeu ali onde, eu digo que o seu ninho, o seu eixo, o seu alicerce. Sim, sim. E quando isso acontece, via de regra, eles usam, quando percebem que perdeu aquela mulher, que não tem mais condição de restabelecer ali os laços com aquela mulher, então eles usam os filhos como meio de afrontar, como meio de tentar desqualificar aquela mulher, como meio de humilhar, de dizer que ela é uma péssima mãe, de dizer que ela não tem tempo para o filho, que não cuida do filho, e começa a colocar uma série de dúvidas, né, na cabeça daquela criança. Eu, particularmente, eu vou aproveitar aqui e vou partilhar com todos vocês, porque eu costumo dizer que eu sou muito franca. Quando eu fui casada, eu tenho um filho, eu me separei, e quando eu me separei, nós, claro, todas nós mulheres, nós ficamos destruídas, né, emocionalmente, no princípio, e é super compreensível, porque os seus sonhos estavam todos ali, você idealizou uma vida ali, né? Então, quando você vê essa situação toda, e você fala, não, chega, porque nenhuma mulher separa do dia para a noite, nenhuma. Nós acreditamos realmente por isso que dizem que nós romantizamos a relação, né? Nós ouvimos muito isso, e de fato, nós realmente romantizamos. Né? Um tempo bem grande, normalmente justificando, né? Exatamente. A coisa você está percebendo, não, peraí, mas não é assim. Não, mas é minha família. Não, mas eu vou manter. Aí nós vamos colocando mais, e você vai esticando a corda, mas chega um momento que não aguenta, essa corda já não suporta, e ela vai e quebra, né? Sim. Ela foi ali e rompeu. Quando ela rompe, aí não tem mais condição nenhuma de você fazer laço. Você vai ver que ao invés de um laço, vai ter um nó. Sim. Laços enfeitam a vida, os nós enforcam. E então, quando chega realmente a esse momento, é a hora que a mulher começa a sofrer todo tipo de agressão. Além de tudo que ela já sofreu no período daquela relação, no término, é a fase mais hard que eu costumo dizer. Por quê? Porque aí vem a depreciação da mulher, aí vem a questão do econômico,
Ah, porque você está pensando que você vai ter a vida que você quer? Porque, assim, eles se tornam muito mais machões, né? O homem, ele se Sim, torna... sim. Eles ganham superpoderes quando se separam, mas só quando está na presença da mulher. Porque quando chega no judiciário, né? Quando chega lá, aí fica pianinho. É A verdade. coisa muda de figura. Então, doutora, eu queria que a doutora explicasse um pouquinho, por exemplo, eu cobro bastante auxiliando as vítimas como advogada, e quero ouvir a opinião da doutora, que outros colegas começam também a pegar aquele perfil do abusador ali, todas aquelas falácias, aquela inversão dos fatos, a maioria das vezes sem, claro, sem nenhum tipo de fundamento ou documento que comprove, e começa a atacar a vítima também na petição. Então, nós costumamos pedir responsabilidade civil daquele profissional, porque, muito embora ele esteja atuando com o Código da Proteção do Código de Ética da OAB, mas ele não pode nunca ultrapassar aquele limite de fazer acusações, como calúnias e difamações ali, de uma forma sem freio e exacerbada. A doutora vê muito isso aí no Fórum de Osasco ou até de São Paulo? Infelizmente, doutora Rose, eu digo que essa prática, infelizmente, ela não está só no âmbito de São Paulo, do Rio. Infelizmente, ela é âmbito nacional, porque a grande questão hoje que nós vimos aí é o machismo estrutural, que faz com que as pessoas já tenham essa visão pré-concebida, né? E acha que quando chega aquele homem ali falando das mazelas, né? Eles são sempre os anjos de candura, e nós mulheres que somos, né? As infernais, aquelas mulheres que estão aqui, As loucas. exatamente, nós somos as loucas da história que estamos querendo só prejudicar o lado desses nobres, desses pobres homens, né? Desculpa um modo debochado, mas é Mas é porque isso mesmo. me irrita bastante isso. Primeiro, nós como profissionais, nós temos que usar a lei. A lei diz isso, todos nós, isso é claro, ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Acho que nós vamos ter que fazer isso em letras garrafais e começar a fazer uma campanha aí, diante de tudo que a gente está vendo aí, né? Estamos visualizando aí, né? Acho que isso tem que ficar mais claro. Algumas aulas, talvez, algumas pessoas deixaram de assistir ou esqueceram, né? Assim, então é importante ver isso. Mas quanto aos nossos colegas, eu acho super justo, tem que pedir mesmo a responsabilização, porque eu acredito que ultrapassa o limite do razoável. Você não pode atacar, embora você tenha que fazer, claro, uma defesa, embora você esteja ali sob o manto, né, da proteção ali das prerrogativas profissionais e tudo mais, mas não se pode jamais ferir dignidade do outro, porque embora você esteja defendendo o homem ou a mulher, depende do lado que esteja ali, né? Depende da situação do caso concreto, mas você tem que lembrar que do outro lado tem uma pessoa que tem sua dignidade também e precisa ser mantida. A lide, ela existe ou para romper uma relação, né? Ou para terminar, encerrar um casamento, um vínculo conjugal, ou para se desconstituir, para separar, fazer ali a cisão de um patrimônio e, por vezes, regular a guarda de filhos. Né? Então, quando os nossos colegas eles são agressivos em demasia, ofendendo a dignidade e a honra dessas pessoas, quando ultrapassa, eu concordo plenamente com a doutora que tem sim que pedir responsabilização. Isso é desumano, isso é desleal, isso é vexatório, e quaisquer nomenclaturas que nós pudermos usar para dizer que é depreciativo da parte especialmente do profissional, que tem o dever de trazer ali a verdade, né? E não a qualquer custo. Isso, e manter a lealdade também processual, né? Que infelizmente. E assim, e nós vemos isso também como uma situação, um braço da violência institucional, que é onde eu queria chegar com a doutora. Porque, infelizmente, a mulher, ela se sente revitimizada, muitas vezes, assim, aqui no movimento a gente sempre fala do despertar à superação, mas essa mulher, ela tem fases, primeiro do despertar, dela entender, se reconhecer como vítima, depois aqueles periféricos todos, ela já está envolvida para sair, tem sempre algo que a paralisa, seja filhos, sociedade, bens em comuns, e ela sabe que ela tem que sair, mas ainda
é bem difícil. Depois, quando ela acha que a situação melhorou, que a gente, né, nós pregamos, e é realmente nossa única ferramenta a denúncia, ela pensa, agora eu vou relaxar. Não, ela tem que estar preparada para uma luta nos tribunais, que também não é fácil. E aí eu queria que a doutora abordasse exatamente esse tema. A doutora tem sempre aí participado de palestras e de mesas redondas nesse sentido, justamente sobre a violência institucional. Temos agora aí, tivemos a questão da Mariana Ferrer, que foi, eu não digo nem pelo processo dela, que eu não gosto de comentar o que eu não vejo nos autos, mas foi uma comoção, principalmente pela violência institucional sofrida. E nós vivemos aí, nós sabemos, convivendo no direito de família e violência doméstica, que isso acontece sempre. E só veio à tona agora na mídia por essas situações. Queria que a doutora abordasse esse tema da violência institucional, a recorrência e tudo que está sendo dito após essas evidências aí em relação a esse assunto. Maravilha, perfeito. Vamos lá. No que tange a questão da violência institucional, eu digo que, a meu ver, isso é a minha opinião, tá, doutora? Sim. A meu ver, essa é a maior de todas as violências que a mulher pode passar. Porque, pensemos, a mulher, primeiro, ela tem que vencer. Não é fácil a mulher chegar e denunciar, não. Nós ali, embora tenha a Lei Maria da Penha, embora nós tenhamos aí vários outros regulamentos, como a Lei de Belém, a Convenção de Belém do Pará, por exemplo, sim, a própria Declaração dos Direitos Humanos, que vem ali para abraçar tudo isso e proteger a mulher. Infelizmente, a nossa raiz, isso advém lá de trás, a nossa raiz estrutural é patriarcal. Quando nós pegamos lá a época das leis das Filipinas, ordenações filipinas e manuelinas, quando a gente pega lá, é horroroso o que você lê ali. O simples fato de um homem, na loucura dele, ele foi na rua e ele olhou ali, viu alguém na porta da casa dele, se ele achasse, naquela época, que a mulher dele, desconfiasse que a mulher dele estava traindo, ele poderia matar essa mulher. E esse direito, né? Tinha ali nas ordenações filipinas e poderia, e a sociedade estava tudo ok. Sem contar que nós já fomos consideradas coisas, nós tínhamos o mesmo valor que um animal, né? Sim. Nós tínhamos o mesmo valor que uma fazenda, às vezes até menos que uma fazenda. Então, toda essa origem, porque é importante nós trazermos à baila essa situação para nós podermos demonstrar o porquê, de onde advém toda essa estupidez, que eu digo que é uma estupidez, né? A violência, especialmente estrutural. Tem meninos, tem homens, nós ainda temos gerações reverberando aqui no nosso seio, né? De homens que acreditam que podem diminuir a mulher, que acreditam que a mulher é inferior a eles. Eu não sei a doutora, mas alguns lugares que nós vamos, por vezes, você precisa se impor mesmo, nós precisamos nos impor mesmo, porque parece que nós estamos pedindo favores, e nós não pedimos favores. Não é? Nós, como advogadas, nós, como mulheres, graças a Deus, nós temos uma Constituição democrática que garante ali, está lá, dos direitos e garantias fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, credo, cor ou quaisquer outras nomenclaturas. Nós temos o amparo constitucional, o Estado, os princípios basilares são esses, já começa por aí. Quaisquer legislações que advenham, elas têm que respeitar os princípios, a base constitucional. É o que nós estamos vendo? Infelizmente, não. Nós estamos vivendo aí uma era de endeusamento. É com muito pesar que eu digo isso, sabe, doutora? Porque uma mulher, para vencer o ciclo da violência, olha por tudo que nós já passamos, né? Nós já sofremos tudo isso e superamos essa fase. Ganhamos o direito de poder exercer o sufrágio, de votar. Ganhamos. Não foi facinho, alguém deu, não. Foi lutando, né? Foi com galhardia que mulheres que nos antecederam buscaram o nosso direito a frequentar salas de aula. Antes, nós só tínhamos direito, lá na igreja bonitinho, de fazer o bordado, pintura, música. Depois fomos ganhando espaços e começamos a poder dar aula ou ser médico para cuidar das outras pessoas. Não é? Então, quando nós trazemos o contexto histórico para tudo isso, grandes lutas já foram travadas e grandes conquistas nós já ganhamos. Quando se fala de violência institucional, por exemplo,
A doutora vê, agora, essa semana passada, nós tivemos aí uma vitória, né, graças a Deus, que é para comemorar, sim, ali, para a questão da paridade de gênero no nosso próprio órgão de classe, a OAB, Sim, né? sim. Ali, teve a paridade, 50% homem, 50% mulher, até porque batiam na tecla que nós, mulheres, já tinha uma lei que nós tínhamos direito a 30%, então estávamos do mesmo modo sendo diminuídas, sendo menosprezadas, em que pese nós, mulheres, somos mais que 52% do número de advogadas no país, né? Então, quando nós pegamos e vimos isso, eu já vou logo, eu digo, se é para a gente cortar, vamos cortar na própria carne, vamos começar pelo nosso próprio órgão. Mas, graças a Deus, estamos superando isso, já está aí, próximas eleições, ano que vem, já tem eleições da ordem, e nós já poderemos, sim, ter ali essa equidade. Então, eu digo que, gradativamente, a isonomia, ela está deixando de ser utopia e passando a ser uma realidade. Vindo para o lado do judiciário, né? É com muito pesar que eu digo isso. Quando a Lei Maria da Penha estava ali ainda sendo elaborada para poder ser votada e se transformar de fato em lei, logo que ela entrou em vigor, e isso é importante que nós possamos propagar e dizer para as pessoas como que funciona, porque ainda boa parte da população ainda propaga a questão da penalização, né, da Lei Maria da Penha como não, a pena da cesta básica. Não existe mais isso, gente. Não se aplica mais a Lei 9.099. Ainda bem. Né? Graças a Deus. Porque ainda, às vezes, eu conversando, principalmente com a população mais carente, como a doutora perguntou lá atrás, e agora é o momento exatamente de trazer isso. A população mais carente, que infelizmente é a que fica carente de fato, até de informação de qualidade, porque fica muito refém dos canais sensacionalistas, em que pese a importância da imprensa, em que pese a importância dos meios de comunicação, mas eu sou muito adepta à fonte fidedigna. Você tem que passar informação de forma coerente. E essa população fica refém, né? Essa população fica refém dessas informações sensacionalistas e aí começa a propagar isso. E é uma mentira. Não existe mais primeiro que não se aplica mais a Lei 9.099 para a questão de violência doméstica, né? Os crimes que envolvem violência doméstica. E esse recrudescimento, ele veio visando exatamente a proteção dessas mulheres. Aí, em pleno 2020, um ano que o mundo inteiro passa por uma situação delicadíssima, que é a situação da pandemia Covid-19, nós temos números efetivos da explosão de casos de violência doméstica que acontecem dentro dos lares, e, de repente, nós deparamos ali, né, graças a Deus, que eu digo, graças a Deus que nos deparamos, porque essa questão do meio virtual, ela nos proporcionou grandes ganhos, como, por exemplo, um vídeo que está, a notícia que está aí em todas as mídias, né, desde ontem circulando, do magistrado que, infelizmente, eu acredito que ele deva ter realmente ou bateu a cabeça, alguma coisa nesse sentido, porque, desculpa, é inadmissível, né? Um magistrado que esteja realmente vivendo no mesmo mundo que nós, a não ser que ele tenha uma passagem para o mundo de Nárnia e nós desconhecemos, né? Me desculpe, mas é bem isso. Um magistrado vendo todos esses números absurdos, né, de violações contra as mulheres, de crimes, de feminicídio e tudo mais, ele dizer que ele não está nem aí para a Lei Maria da Penha, ele dizer que ele não quer saber, que ele tem raiva de quem inventou as medidas protetivas, que tudo agora é Maria da Penha, né? Então, assim... E que quem agride, ninguém agride sem ter um motivo. Ninguém agride sem razão, que ele nunca viu na vida dele alguém agredir sem um motivo. Então, nós percebemos aí o que nós trazemos. Imagina, a mulher já sofre a vergonha porque ela depositou os sonhos dela naquela relação, ela já tem que lutar contra 1.001 coisas, tem que romper barreiras, 1.001 barreiras para poder alcançar o judiciário. Ali ela já foi julgada pelo vizinho, ela já foi julgada pela família, porque dependendo da condição financeira do parceiro, a família, ela acha, não, filha, imagina, ruim com ele, pior sem ele. Ele não deixa faltar nada, né?
Isso quando é mais carente. E quando vem para a classe, quando a violência acontece na classe social média para alta, aí simplesmente tentam colocar panos quentes, aí faz uma viagenzinha para a Europa, vai lá para Paris, linda, saltitante, volta, aí passou aquele momento ali da fase da lua de mel, né, para apaziguar Sim, tudo, daqui a volta tudo pouco de novo. volta tudo de novo, o ciclo reinicia, e essa mulher, então, ela já ferida, já dolorida, deu uma chance para o amor, porque é assim que se diz, né, se acredita na relação, e depois ela começa a sofrer tudo de novo, e já fragilizada, como ela já passou por tudo isso, sabendo que não vai ter o apoio da família, olha a dificuldade que essa mulher enfrenta para poder dizer, não, eu não vou mais suportar isso, eu vou enfrentar minha família e eu vou para o judiciário. Beleza, vai para o judiciário. Primeiro, antes de ir para o judiciário, tem assim a questão da delegacia, que é um trabalho que, inclusive, a minha comissão, nós iríamos começar este ano, de 2020, mas por conta da pandemia aí nos atrapalhou bastante. É um trabalho que eu tenho já ali escrito, é um projeto que nós vamos fazer em todas as delegacias aqui da nossa cidade, né? Porque é necessário a polícia como um todo, né? A nossa instituição, ele também está carente. Olha os carros que tem ali, olha o pessoal que tem ali. Tem localidades que não tem computador para poder registrar as coisas. Quando a gente fala de São Paulo, Rio, nós falamos das megalópolis ali, lugares em que nós sabemos que o acesso ainda é um pouco melhor, já vimos essas situações distintas. E quando nós pegamos o Nordeste, quando nós pegamos as regiões mais carentes, se esse machismo nós enfrentamos aqui numa megalópole como é São Paulo, porque o caso que nós estamos comentando aconteceu em São Paulo, Sim. não é, doutora? O que esperar dos interiores? Porque o exemplo vem de cima, né? Assim, não desmerecendo o Estado, não é isso, mas quando você vê realmente, você fala, poxa, se o juiz faz isso, então, peraí, né? Então, o delegado está ali, de repente, se acha no direito também, não vai dar nada, olha como é que pensam. Isso. E é uma Já luta desestimula a hercúlea. vítima. Já É desestimula. uma luta hercúlea a nossa de poder romper essas barreiras. Mas eu costumo dizer para a turma, nós não vamos nos calar. Isso. Nós não recuamos 1 centímetro nem para ganhar impulso, nem para isso nós vamos recuar. Eu costumo dizer, eu uso uma frase, né, que a galera ri, mas é verdade. Eu falo, amor, o tempo que mulheres miavam acabou. Hoje nós temos voz, vez e lei. Exato. E nós vamos sim nos empoderar, nós vamos sim hastear nossas bandeiras e brigar de fato. Nós não estamos pedindo favores, nós estamos simplesmente pedindo para cumprir a lei. A dignidade humana importa, e a dignidade de todos, mas da mulher especialmente, porque para cada homem que está aqui agredindo uma mulher, ele teve que passar ali, uma mulher teve que carregar no ventre aquele indivíduo que hoje está ali, infelizmente, agredindo, causando danos, sejam esses físicos, psicológicos, financeiros, sejam quais forem os tipos de danos, não é? Então, é muito difícil nós trabalharmos com isso e ver, de repente, superiores, não existe hierarquia, mas quando a gente fala advogado, promotor, juiz, você Sim. vê um juiz com um tipo de conduta dessa, realmente é para ser punido exemplarmente para que outros semideuses aí não tentem repetir essa mesma conduta. Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, teve juiz da cidadezinha de Minas aí, que ele se recusou a aplicar a Lei Maria da Penha. Ele teve que ser afastado do cargo, inclusive, ficou ali suspenso um período e tal, né? Então, a importância de nós lutarmos por isso, nós não estamos falando de mimimi. A violência institucional ela é gravíssima, porque, via de regra, uma mulher que está sofrendo, pensa comigo, você está lá, você está na sua casa, tem seus filhos, tem sua vida, você é dependente economicamente e emocionalmente daquele homem, mas você está ali, você não suporta mais aquelas agressões, porque tem homem que na sociedade é um lorde, é um príncipe dentro de casa, é um dragão, a maioria, né? Sim. E aí essa mulher está sofrendo tudo aquilo, que força essa mulher vai ter para poder dizer, não, eu vou romper isso aqui, vou procurar meus direitos na justiça. Se ela vê essa palhaçada toda que aconteceu, desculpa, porque para mim isso é uma grande palhaçada. A lei existe para ser cumprida. Ela não está ali para, eu vou ver se eu cumpro. Não. Tem que ser cumprido. Se algum magistrado
está querendo legislar, então, por favor, ele tem que mudar ali a postura, tem que mudar a conduta. Vamos lá, meu filho, ó, vai trabalhar, vai lá se candidatar bonitinho, vai para as nossas câmaras de Senado aí, vai fazer projeto de lei, vai fazer a coisa andar, mas está no lugar errado, né? Mas a lei é para ser cumprida por todos. E é importante a doutora destacar na violência institucional, que é uma das piores, porque a mulher já vem esgotada emocionalmente, como a doutora bem colocou, e também porque onde ela deveria ser acolhida, onde ela busca naquela ânsia de fazer valer ali, depois de todo aquele período, julgada, como a doutora colocou, pela igreja, pelos parentes, pelos amigos, aí ela fala, não, agora eu vou ter a minha justiça, né? Fazer justiça. E aí ela chega lá, ela novamente revitimizada e por alguém que deveria olhar com outros olhos essa violência e não propagar mais violência, que foi o caso desse juiz, que é uma aberração, que merece uma punição gravíssima do CNJ, com certeza. E assim, é uma situação que nos deixa muito triste, porque a gente estimula tanto a denúncia e que as mulheres se despertem e se libertem, e aí ver essa dificuldade é realmente algo desestimulante. Eu tenho vergonha alheia dessa situação diante do nosso trabalho, né, doutora? Da nossa luta em prol disso. E a doutora também pincelou uma situação interessante, que nós já fomos comparados a animais. Eu, outro dia, falei para uma cliente o seguinte, que entre a tentativa de feminicídio, praticamente, apesar de toda a nossa evolução, e matar uma onça, ainda os caras temem matar a onça do que tentar matar a mulher. É incrível, mas essa cultura ainda, infelizmente, existe, né? É por isso que esses movimentos são tão importantes, é por isso que nós não podemos cair em contos da carochinha, porque, sim, claro que existe um caso ou outro, né? Porque se existe desvio do lado masculino, infelizmente, são raras, é importante a gente poder pontuar isso, mas a gente né, tá? pontuar. São raras exceções, mas existem também mulheres que não é o grande número, mas vamos colocar aí, vai 0,2%, que é bem baixo o mesmo número, para uma mulher chegar ali e fantasiar uma situação. Usar, né? a lei, usar a lei de forma errada, sim. Exato, porque assim, gente, justiça não é para você fazer, não é para vingança. Sim. Não é para ir ali buscar vingança. E tem gente que acredita que é isso. Ai, porque eu vou te ferrar, porque isso, porque aquilo. Por exemplo, uma outra questão que me deixa assim pensativa. Estupro, o caso de estupro, sabe? Quando você pega uma mulher que ela não aceita o término do casamento, ela está sofrendo, mas não aceita o término do casamento, né? Enfim. E aí tem filhos, e ela começa com uma história de que aquele homem violou aquela criança. Aí aquela palavra ali acaba valendo mais contra o outro. Passa-se o tempo, essa pessoa é condenada porque é gravíssima essa denúncia, né? Então é uma situação assim muitíssimo delicada. Eu digo porque outro dia eu tive uma situação dessa e você não consegue voltar, você não consegue de forma alguma. Por quê? Porque a palavra da vítima ela tem peso, né? Sim. Aí é uma situação, estupro de vulnerável, você vai dizer o quê? Por mais que faça o exame, não rompeu nada, mas não precisa. Aí outro dia me vem o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu falo, aí vem ali que não, que para o crime de estupro precisa ter pena. Ah, gente, para, né? Pelo amor de Deus, quer dizer, um maníaco pode pegar minha filha ou meu filho, colocar no colo, fazer tudo o que ele achar para satisfazer a lascívia dele, pelo fato de não penetrar, quer dizer que não foi estupro? Exato. E né? nós temos Então, bastante isso também, doutora, porque alguns casos, é claro que é importantíssimo falar dessa denúncia até temerária e denunciação caluniosa mesmo em relação ao outro, mas também existe aí um número de mães que até pelo Estatuto de Crianças e Adolescentes são obrigadas a fazer denúncia porque tiveram indícios, não quer dizer que teria condenação, como atos libidinosos, que agora o artigo 217A faz, e a defesa é a alienação parental mal utilizada. E aí essas mães, na verdade, têm uma punição, porque muitas vezes por falta de provas, e em dúbio pro réu ele é absolvido, e a pena seria a reversão da guarda dessa mãe. E a gente que faz campanha também para que essa mãe denuncie, no primeiro situação de indícios em relação ao abuso, ela passa a ser condenada por ter tido a coragem de denunciar. Então, nós temos, como a doutora bem pontuou,
vários lados, né? É claro que ninguém aqui está fazendo apologia a alguém ir lá e fazer uma denúncia porque ela inventou. Eu acho que tem que ter laudos psicológicos, tem que ter todo um fundamento, porque ainda que seja assim, a tendência da justiça é conciliar. Isso eu acho gravíssimo também. Ah, porque vai ser pai, eu já ouvi muito isso, vai ser pai o resto da vida, vai ser mãe o resto da vida, então não interessa o que cometeu, vai ter que conciliar e apagar aquilo da memória da criança ou do Não adolescente. apaga, né? Primeiro que não Exatamente. apaga, né, doutora? E dois, a outra questão é o seguinte, tá? Então a justiça está tirando ali a responsabilização de alguém. Ah, não, porque só pelo fato de ser pai, então tá, houve indícios, essa criança vai estar ali naquele ciclo, correndo risco do mesmo jeito, só porque é pai. Existem pais abusadores, existem mães Lógico, abusadoras, sim, lógico. né? Tem mães que nós, E a infelizmente, justiça claro, eles são graças a poucos, Jesus. né, doutora? Graças a Jesus, que não é a maioria, graças a Sim, Deus por isso, né? Mas a gente vê casos aí, mas é importante nós podermos cuidar das nossas crianças, zelar da nossa família, e não só na situação de abuso sexual, mas especialmente no maior dos abusos que as crianças estão sendo expostas hoje, que é o abuso, é a violência psicológica. Ela vem ali exatamente porque, imagina, os pais estão brigando, estão se separando, aquela criança está ali naquela situação difícil, vivenciando aquilo todos os dias, choros, gritos, coisas quebrando, a criança sim, fica sim. nervosa, agitada. Você vai esperar que tipo de adulto amanhã? Calmo? Claro que não. Impossível. Não, e até no Impossível, momento não é. Começam a ter, sim, sequelas ali, sintomas, né, do que não eles é? estão vivendo. Enfim, eu acho realmente importantíssimo pontuar isso, porque da mesma forma que tem as denúncias falsas, tem as que são corajosas, fazem, e pediram, em tese, a apuração, o que também, se for mantido o sigilo, e se for preservado e feito realmente dentro do judiciário, não vejo problemas, desde que seja realmente preservada a imagem também A daquela pessoa identidade que ali, tem o sigilo. a ampla defesa. Sim, né? Enfim, E é importante isso, doutor, é muito importante nós pontuarmos isso, sim, porque a mãe, os pais, na verdade, eles têm o dever de cuidado daquelas crianças. exatamente. Eles não podem ser coniventes com aquela situação. Sim, Olha, por maior amor que você tenha ao seu cônjuge, ao seu parceiro, você tem que lembrar que tem uma criança ali. Até sim. quanto você conseguiria viver? Você conseguiria colocar a tua cabeça no teu travesseiro, dormir tranquilo, sabendo, ou pelo menos ali uma dúvida, sabe aquela interrogaçãozinha que vem e você pergunta, poxa, será se meu filho ou minha filha está sendo abusada? Aí lá na frente você percebe que Não, estava, e que também estava, e você tem isso, aquela situação de que os profissionais não estão preparados para isso, os profissionais forenses, e a situação de conciliar acaba sendo mais fácil, e às vezes, em dúvio pro réu, por ausência de provas, a pessoa, o abusador é absolvido, e normalmente na justiça eles são fofos, como a gente costuma dizer, né? São dissimulados, sim, e a questão, principalmente, é de que no dia a dia e naquela criança, ela pode ter passado somente por atos libidinosos e ela vai ter, como a gente fala, uma tatuagem na alma para o resto da vida. E aquela mãe que tinha obrigação de denunciar e o fez, ainda é vista como a grande vilã da história. Então, isso é muito cruel. Na verdade, foi pedido somente uma apuração, havendo indícios concretos e documentos e etc. Né? A gente E é, preza. impor- e é importante isso, é importante que as mães fiquem atentas, tá? Tanto para homem quanto para mulheres. Eu digo Sim, que quando o Estado ele traz, quando o Estado ele cumpre a obrigação dele, né? Por exemplo, se nós tivéssemos creches em período integral para que todas as crianças, para que todas as mães pudessem sair tranquilas para trabalhar e não sim. precisassem deixar seus filhos ali com o vizinho que olha, com alguém que tem que olhar para ela poder trabalhar e levar o sustento para dentro de casa, seria mais uma garantia que as nossas crianças estariam, pelo menos, resguardadas de abusos, Sim. né? Até porque ali teria a questão do órgão público, a instituição toda uma segurança viria. Então, nossas crianças estão em estado de vulnerabilidade, por quê? Porque também existe uma falha do Estado nesse sentido, porque falta creche, essas mães têm seus filhos, não têm condições de pagar alguém para poder olhá-los,
deixa com alguém que olha de favor e ali acontece. E pode ver que todos os estudos que nós fazemos com relação à violência, né, contra a criança e o adolescente, 99% dos abusadores é alguém que elas conhecem, é alguém que está dentro no de momento, casa, é alguém que a tem acesso confiança. livre. É isso, abuso de confiança, né? Então, é muito importante que nós possamos hastear nossa bandeira, criticar sim o que tem que ser criticado, mas também trazer soluções para aquilo que está ali escancarado. E a gente não vê muito, né, doutora, meios de chegar ali e vai resolver como? Como? Né? Exatamente. E Enfim. eu queria ficar falando a noite inteira com a doutora, porque eu teria muitos temas para perguntar, mas até para a gente ter um período normal, né, de poder, podemos fazer outras vezes até lives também, porque quando Que o linda. assunto À é disposição, bom doutora. e a gente tem muita coisa para contar, a gente acaba fazendo isso. Mas eu queria que a doutora deixasse assim, a sua última mensagem para as mulheres, o seu recado, tanto assim de empoderamento, tanto para uma suposta saída da situação de violência. Eu queria que a doutora Danilde deixasse essa mensagem para os nossos seguidores que talvez nem saibam ainda que estão em casa nessa situação de violência e não percebam isso, que é aquela violência ainda sutil e que depois pode vir direto para uma tentativa de feminicídio ou ir crescendo gradativamente. Vamos lá. O que eu gostaria de dizer para todas as pessoas que nos acompanham, especialmente para as mulheres, eu gostaria de dizer para vocês que fiquem atentas aos sinais. Se o teu príncipe encantado, né, de repente ele começou a virar um sapo, né? Se você perceber que são sinais, gente, desculpa, Sim, é todo fofo, de repente você vê que a coroa foi caindo, é aquele empurrãozinho, é aquele xingamento, sabe? Ai, você tá feia. Ai, você não vai vestir essa roupa, você não vai sair com essa roupa, tá muito curta, sabe? Ah, porque você não vai falar com fulano, você não vai ver cicrano. Tudo isso é um tipo de violência. Ah, não, dá o seu cartão aqui. Quem vai administrar sua conta sou eu. Você quer dinheiro para quê? Você não precisa de dinheiro. Ou então, dá a senha do seu celular aqui, deixa eu ver o que tem aí. Todas essas situações são indícios de violência contra a mulher. Nós não estamos falando de mimimi, nós estamos falando de algo sério. Aí começa assim, com a brincadeirinha. Eu, particularmente, eu odeio brincadeira de tapinha. Não vem, não brinca comigo assim que eu detesto, de verdade. Eu não aceito de ninguém. Não, não gosto mesmo. Sabe aquelas pessoas que gostam de vir? Não, comigo não funciona. Não me bate, pelo amor de Deus, porque daí a coisa fica feia. Mas assim, eu fico muito brava. Então, meninas, o que eu gostaria de dizer para vocês, prestem atenção aos sinais, não tenham medo, não se acovardem. Às vezes, é melhor você ter o coração quebrado do que a sua alma destruída, do que a sua família chorosa, do que o seu filho órfão, não é? Porque, infelizmente, o caminho é esse, começa com essas brincadeiras, essas agressões sutis, e a coisa vai se tornando mais grave. Aí bate, ai, me desculpa, eu não queria fazer isso, você não é sério. Eu bati em você porque olha o que você disse para mim, ainda tenta te culpar pelaquela conduta horrorosa. Então, fiquem atentas a esses sinais, não fiquem num relacionamento assim, tenham coragem, a dignidade de vocês vale muito mais do que qualquer relacionamento, do que qualquer bem, do que qualquer valor econômico. Dignidade é o que a gente tem que manter. Enquanto nós mulheres não tivermos a coragem de chegar e abraçar a outra e ter de fato a sororidade não é para ser só uma palavrinha bonita, não. Sororidade é para de fato, quando a outra está passando por um momento difícil, não julgar, porque você não sabe o que passou, você não sabe quais dores, quais cicatrizes aquela mulher traz na alma, você não sabe por quanto tempo ela segurou aquela situação. Então, é acolher, é levar realmente adiante, ajudar a denunciar e todas as medidas que sejam tomadas aí. A Lei Maria da Penha, ela é um grande instrumento que nós temos, em que pese o machismo e querer, na verdade, querer de fazer dela algo insignificante, né? Embora queiram fazer isso, acreditem que ela tem salvado vidas, acreditem que as garantias, ela tem mantido ali as medidas protetivas, ela tem realmente agido de forma, tem afastado esse violador do lar, tem tirado tem suspenso os direitos de visita aos filhos, né? Então tem uma gama de situações, de circunstâncias que podem ser tomadas para que garanta ali a segurança de vocês.
Então, não tenham medo. Nós temos grandes redes aí, grandes mulheres fazendo trabalhos incríveis, voltados todos para o empoderamento da mulher, né, para que rompa esse ciclo da violência. Nenhuma mulher merece viver assim. Então, a doutora Rose mesmo aqui tem uma página linda, um trabalho lindo aqui, a Justiça de Salto Alto, que vem sempre trazendo grandes informações para que todos tenham acesso a isso. Nós temos aí também o trabalho da doutora Gabriela também Mansur, maravilhoso, das Justiceiras também, né, que nós temos que exaltar também pela grandiosidade e tantos outros projetos que nós temos. Não esqueçam, disquem sim, vão atrás vão lá, 180, vão buscar os direitos de vocês. Sim. Fiquem em segurança, fiquem em segurança. Páginas eu deixo à disposição, aí depois a doutora, por favor, pode deixar aí, me marca, eu também estou aqui para poder abraçá-las, para poder ajudá-las, contribuir naquilo que estiver ao nosso alcance. E lembrem-se sempre, a frase que eu sempre deixo, eu gosto muito dessa, e é isso que eu propago na minha vida, é o seguinte: quanto mais emancipada é uma mulher, maior é a sua responsabilidade em lutar pela emancipação das outras. Então, se você tem conhecimento, se você pode, se você sabe quais os meios efetivos de tirar essa mulher do ciclo de violência, você tem o dever moral de trabalhar para empoderar, para levantar, para que essa mulher possa hastear sua bandeira, colocar um sorriso no rosto e se libertar de fato. Essa é a minha mensagem, doutora. Que lindo, que lindo. E graças a Deus a doutora está conosco, contribuindo com a nossa luta no combate à violência e defesa da mulher. É muito importante termos cada vez mais, é o que a doutora falou, mulheres trabalhando com isso. E a gente costuma dizer, no lugar onde uma mulher saiu chorando, a outra não pode ficar sorrindo. E é justamente passar isso para frente. A doutora também tocou num ponto muito importante da denúncia. Eu falo sempre para as vítimas aqui, não fique num relacionamento por conta de filhos, ou seja, qual for outro motivo. Normalmente são os filhos. Eu digo, nenhum filho vai ser feliz se a mãe estiver triste, estiver anulada, for ali um saco de pancadas, ou realmente estiver suportando algo em nome desses filhos, ou até culpabilizá-los lá na frente, né? E quanto à Lei Maria da Penha, graças a Deus, a ONU agora até, acho que foi eleita a terceira lei, né, do mundo. Terceira melhor lei do mundo. Que maravilha. Muito bem. Então, assim, já colocou uma pá de cal de quem fala que não é efetiva, de quem fala... Claro que a gente está em a nossa luta e falta bastante coisa, mas nós temos, sim, essa proteção, graças a Deus, e, assim, a gente luta para que um dia ela nem precise mais existir, que a mulher seja respeitada e tratada como merece por todos, a ponto de que a lei seja, inclusive, sei lá, na época que vamos falar, sei lá, dos nossos bisnetos, alguém fala assim, não, eu precisava de uma lei para proteger as mulheres, meu Deus, igual a reação que nós temos hoje, quando se diz da mulher que era apedrejada em praça pública, ou que tinham penalidades assim, como a doutora colocou, o direito do homem de matar aquela mulher, se ele desconfiasse de alguma coisa, e aí nós também, quem sabe, lá na frente, tenhamos essas surpresas, nossos bisnetos falarão e verão que não precisa de uma lei para a gente ser respeitado, né? Doutora, muito obrigada, gratidão. Vamos fazer, sim, uma live, porque eu acho que a doutora merece essa interação com o público também, e eu só tenho a agradecer com esse conhecimento todo, essa experiência, e a gratidão e a felicidade de ter essa mulher empoderada e belíssima junto conosco, tá? Obrigada mais uma vez, gratidão. Eu que lhe agradeço, doutora, obrigada, né? Espero realmente ter contribuído e conte comigo quando quiser, quando puder, sempre à disposição, viu? Gratidão imensa. Estamos juntas. Beijos. Grande beijo.